Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, MCP da ESEC no Brasil. Prazer enorme estar falando com vocês. Muito provavelmente, se você está assistindo esse chat, você é um aplicante à UCP. Então, primeiro de tudo, meus parabéns pela decisão, parabéns pela coragem. Espero que você viva uma experiência muito intensa. Espero que não seja fácil, porque se for fácil, quer dizer que você não está saindo da sua zona de conforto, mas espero que você tenha várias e várias dúvidas sobre si mesmo, sobre a organização, e que seja muito difícil para você esse processo, mas que no final você perceba o quanto você aprendeu durante todo ele. E é isso, justamente nesse clima aí, falando um pouco do aprendizado que a gente pode ter com a nossa organização e todos os desafios que a gente passa nela, é que eu quero falar com vocês sobre nosso Isaac mas mais especificamente o nosso why, né? Então, o nosso porquê como organização. A gente luta pela paz e pelo preenchimento das potencialidades humanas, mas como é que a gente deixa isso claro? Então, muito mais do que explicar o Isaac para vocês, imagino que vocês já devem ter um conhecimento disso, se você está aplicando a LTP, mas é mais mostrar materiais que vocês podem utilizar e como vocês podem deixar isso claro para todas as pessoas que vocês conversam, mas principalmente para os membros de vocês. Então, eu particularmente sou muito fã do Isaac Way. Eu acredito muito no poder do nosso Way, do jeito que a Isaac faz o que faz como organização. E acho que é algo muito poderoso que nós podemos levar para frente. Mas o ponto é, às vezes pode parecer um pouco enfadonho fazer sessões de Exequay, porque uma sessão de Exequay é uma sessão que, com quase certeza, se tem alguém que não é membro novo, essa pessoa já viu uma sessão de Exequay. Mas sempre dá para fazer de um jeito diferente. Por quê? Porque nós temos o nosso propósito como organização, mas o mundo está sempre mudando. Então, o mundo está sempre mudando e a gente precisa ter muito claro por que é que o nosso propósito como organização continua sendo útil mesmo no contexto atual. Então, a ESEC surgiu lá em 1948, mas a gente acredita que ela ainda é relevante hoje em dia. Então, o que é que faz a ESEC relevante hoje? É sobre isso que é uma sessão de ESEC Way e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora. Bem, e aí eu vou mostrar aqui para vocês basicamente alguns materiais guias, né, que vocês podem utilizar. E aí, primeiro de tudo, é o Isaac Way Toolkit. Então, esse é um material muito completo, que fala desde da explicação do LDM até a explicação do nosso propósito como organização. Então, esse é um documento muito, muito bom, que eu recomendo que todo mundo aí que esteja tocando para a LCP tem que ter ele de lei, assim, na vida, e relembrar ele constantemente. Estou mostrando para vocês essa capa do meu computador. Então é algo que a gente tenta aí se lembrar constantemente, porque como falou a nossa chair lá no sul, ser uma execo é a coisa mais difícil do mundo. Porque ser a execo é todos os dias você ter que colocar os seus valores à prova, é todos os dias você ter que se puxar para cima, é todos os dias você tentar ser uma pessoa melhor e você colocar aqueles valores em prática. Então, ser uma execo é algo muito difícil. E quanto mais a gente vai chegando longe na organização, em termos de cargos, mais a gente percebe isso. E aí vocês vão perceber isso, principalmente agora aplicando para o CPI, e imagino que se eleitos também. Então, basicamente, esse documento de Exequay, ele vai descrevendo todos os pontos que são os mais importantes, e também ele descreve pontos gerais da nossa organização que não estão necessariamente no Exequay, mas que são considerações finais, né? Então, tem desde a logo da Exec, quando ela foi criada, até porque é que a Exec utiliza o inglês como língua oficial. Então, algo muito importante aí, é um documento muito essencial para vocês e para os membros. E aí, além do Exequay, nós temos, em complemento a ele, o nosso Clarity of Who. Então, Clarity of Who é basicamente a clareza de quem é que entrega. Então, nós temos o nosso Exequay, mas quem são os membros que fazem o Exequay acontecer? Então, nesse documento também, Clarity of Who in a Nutshell, tem explicando todos os pontos que caracterizam o membro da Exec, a jornada que ele passa. Então,
Ele é um IESEC, ele vai receber Team Standards. Recebendo Team Standards, ele vai aprender as competências que ele tem, e ele vai entender e viver os valores. E através disso, ele vai viver uma jornada de INE e Outer Journey, que vai fazer com que ele desenvolva as experiências de liderança, as competências de liderança, perdão, que são o LDM. E isso estando como um membro da organização. E aí depois ele vem para a jornada de Team Leader, onde ele começa a aplicar Team Standards, então Building, Performing, Closing. Ele segue o Blue Code, ele vive os valores e as competências, e aí ele atinge a ESEC 2020 através da jornada de liderança. E aí tem o papel também de TM, que no caso é PM a nível global, mas não vou clarificar tanto isso. O ponto importante de vocês entenderem é que também existe um documento que descreve exatamente quem é esse IESEC que entrega a liderança que a gente acredita. Mas, vamos lá, né, agora mais diretamente para o documento principal que a gente vai se basear, que é o Isaac Way in a Nutshell. Então, só para a gente dar uma repaginada em relação aos principais conteúdos que estão presentes no documento. Então, esse é um guia para os membros para explicar o propósito da organização, e aí essa é a única maneira pela qual a nossa organização pode atingir o que se propõe. Então, o primeiro slide tudo começou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é muito de como tudo começou, a história da IESEC. E isso é algo que todos os membros de vocês, obviamente, precisam saber de cor. E aí depois vem o nosso porquê, nosso why, que é paz e preenchimento das potencialidades humanas. Nós temos o nosso como, que é basicamente através de liderança. E aí tem um ponto que é muito fundamental, que é nós colocamos a nossa confiança na juventude como a chave para um futuro melhor. E é por isso que a gente acredita na liderança. E um ponto muito importante é esse finalzinho. Liderança pode ser desenvolvida em todo mundo. O que significa que não existe EP desalinhado. Não existe pessoa que não é boa o suficiente para a ESEC em termos de fazer o nosso intercâmbio. Então, quando a gente está falando do intercâmbio da organização, esse intercâmbio pode ser feito e desenvolvido em qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode passar pela experiência de liderança que a ESEC propõe. É justamente por isso que a gente busca se tornar cada vez mais acessível para todos os públicos, para que essa experiência de liderança possa ser vivida para qualquer um. E é isso a gente fala, né, em termos dos nossos intercambistas, os nossos membros, obviamente, que liderança também pode ser desenvolvida neles, né, deve ser desenvolvida neles, mas quando nós falamos de membresia, existem membros que vão entregar a experiência à ESEC. E não é todo mundo que vai entrar na ESEC. Antes, quando a gente viu a Isaac Way, a ideia era que todos se tornassem intercambistas e depois membros. Mas hoje em dia nós temos uma ideia diferente de IESEC. A gente quer que o máximo de pessoas possível faça intercâmbio, mas para isso a gente não precisa do mesmo número que se torne membro. Os membros são as pessoas que entregam e eles precisam ter determinada competência. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de líder jovem para um futuro melhor, nós estamos falando dos nossos intercambistas. E aí, como é que os nossos líderes são desenvolvidos, né? Basicamente, através do LDM, então, nosso modelo de competência da liderança, vocês todos devem conhecer muito bem. Então, que tem as quatro competências, que é autoconhecimento, então você conhecer suas fraquezas e fortalezas. World Citizen, que é você viver os valores do mundo e você entender e ser empático com a situação do mundo. Você empoderar os demais e você ser orientado para a solução. Então, é assim que a gente desenvolve a liderança, através desse modelo. E além disso, nós temos nosso o quê? Que é basicamente nós permitimos experiências práticas e ambientes desafiadores para as pessoas aprenderem através de intercâmbios culturais. Então, a gente cria ambientes desafiadores onde as pessoas vão fazer o intercâmbio e assim elas vão desenvolver esses aspectos que são os aspectos de uma experiência prática e que é basicamente a liderança que eles desenvolvem no intercâmbio. E aí, o nosso why, além do why, nós temos o ponto de imagina só se a gente conseguisse engajar e desenvolver todas as pessoas do mundo. E é justamente isso que conecta de volta com o nosso why. Então, dentro do what, nós temos o engajar e desenvolver todas as pessoas do mundo,
para atingir a paz mundial. Então a gente acredita que se os nossos produtos se tornarem cada vez mais relevantes, se a gente começa a fazer mais intercâmbio e desenvolver mais liderança, a gente vai chegar cada vez mais e mais próximo do nosso porquê como organização. E aí, no final, nós temos no documento quem somos nós. Então, a ESEC é uma organização global, independente, não política, que não busca o lucro, e a maior organização é gerida por jovens do mundo, e ela não discrimina na base de orientação sexual, gênero, capacidades, credo, religião, ou qualquer etnia, nacionalidade ou origem social. E aí, os nossos valores, para eles ficarem bem claros, certo? Isso provavelmente é algo que todos vocês já tinham um conhecimento, mas falando um pouco aí de como fazer isso de maneira mais clara, né? Então, como é que a gente deixa esse Isaac Way mais claro para os nossos membros? Aí eu vou citar agora 4 casos de sessões que eu já vi de Isaac Way que foram muito impactantes ou esclarecedoras para a membresia. E aí, ou para a membresia ou para EPs, vocês que definem. Então, a primeira delas foi uma sessão em que eu fui chair na ESEC em Porto Alegre, que foi facilitada aí pelo EB Lauder. Então, vocês podem conversar depois com o EB Lauder para vocês terem uma ideia de como foi toda a logística. Mas, basicamente, a sessão começava assim. Eles tinham que ficar de olhos vendados. Logo depois de ficarem de olhos vendados, eles eram levados para várias salas, onde eles iam ver apresentações, onde pessoas do EB facilitavam como se fossem grandes líderes de movimentos, ou pessoas que sofreram muito. Então tinha um jovem que foi preso durante a ditadura, na primeira sala. Na segunda sala era uma travesti de Stonewall. Então, Stonewall foi um bar onde várias travestis foram assassinadas e assediadas nos anos 60 nos Estados Unidos. No terceiro quarto era um VP representando a Primavera Árabe. Ele falava sobre como tinha sido viver a Primavera Árabe lá. E por último, era representando um movimento feminista, principalmente os casos de assédio ou estupro que aconteceram no Canadá, e que a polícia começou a culpar as mulheres pelas roupas que elas usavam. E aí teve um movimento feminista muito contra esse tipo de posicionamento e a favor do empoderamento feminino e das mulheres poderem usar as roupas que elas bem entendiam. Então, 4 movimentos diferentes, com 4 pessoas e 4 líderes que falavam um pouco das histórias deles. E aí depois a gente vendava os membros e eles voltavam. E quando a gente voltava, basicamente fazia um momento de sharing para eles falar como é que se sentiram. Foi uma sessão bem emocionante, foi uma sessão que o EB conseguiu se doar muito. Isso tirou muito da membresia. E aí tinha um momento de conexão de Isaac Way. Então, basicamente, como é que tudo isso se conecta com Isaac Way. E aí é muito momento de mostrar como a liderança, e a liderança jovem nesses casos, e além da liderança jovem, a ideia de você representar um movimento é fundamental para a gente mudar o mundo que a gente tem. E que justamente esse é o nosso porquê como organização, a paz e o preenchimento. Então todos esses movimentos, eles buscam a paz. E aí é o momento também de clarificar o que é paz, né? Paz não é ausência de conflitos, não é ausência de guerras, mas é estar em paz também consigo mesmo. Então, como é que a gente cria uma sociedade onde isso acontece? E também o preenchimento das potencialidades, que é basicamente como a gente vai melhorando como seres humanos. Então, foi uma sessão que isso ficou muito claro na sessão em si, e depois tinha um momento de Isaac Way, e aí esse é o momento onde vocês podem conectar muito o nosso why como organização e por que a gente faz o que a gente faz. Então, no final das contas, a gente entrega o nosso why através de intercâmbios. E aí, a próxima sessão dessa conferência foi uma sessão de Make Exchanges. E aí, isso é algo muito claro para a gente ter em mente que, às vezes, uma sessão de Isaac Way, ela pode não falar sobre o fazer intercâmbios, mas é fundamental que a sessão logo depois, e aí não pode nem ter break entre uma sessão e outra, tem que ser uma sessão logo seguida, para dar muito essa ideia de, a gente só alcança
o nosso porquê como organização, a gente alcança o nosso propósito se a gente fizer mais intercâmbio. Isso é algo que não pode ficar pendente. Eles têm que saber que só fazendo mais intercâmbio que o nosso Ezequay e nosso porquê como organização vão ser atingidos. Beleza, depois outro case aí é da Ezequiel Uberlândia, também fui tirar lá, foi muito legal. E aí teve uma sessão de Ezequiel onde os membros tinham cartas embaixo das cadeiras. E aí cada carta era um relato da Segunda Guerra Mundial. E aí tanto do ponto de vista dos nazistas, como do ponto de vista dos judeus ou de diferentes nacionalidades, onde nessas cartas eles relatavam o horror da Segunda Guerra Mundial. E aí na sessão eram vários delegados lendo. Então, os fascis pediam para os delegados lerem as cartas. E aí sentia-se muito impacto, assim, né? E aí logo depois tinha uma leitura da carta do fundador da ESEC. Esse aí também é um material que a gente pode disponibilizar, mas basicamente é uma carta onde ele explica todo o contexto em que a ESEC foi criada e por que ela foi criada. E aí depois veio um momento de contextualização por que a gente faz o que a gente faz e por que a ESEC ela ainda é relevante hoje em dia. E aí, com isso, teve no final a conexão com o Make Exchanges, que é basicamente, tá, e agora, se a gente sabe por que a ESEC é relevante hoje em dia, por que a gente acredita que fazer mais intercâmbio é importante no mundo de hoje? Por que é que mais intercâmbio vai desenvolver mais liderança? E por que é que com mais intercâmbio a gente vai impedir que a Segunda Guerra Mundial aconteça, sabe? Que outra guerra mundial aconteça. Então, basicamente, essa conexão final foi muito importante. Outro case aí que eu tenho é no IC 2018, que nós tivemos esse ano no Egito. Essa versão bem legal, mas bem difícil de replicar a nível local pela complexidade dela. Mas basicamente eram MCPs de diferentes regiões, mas que viveram coisas semelhantes, né? Então, os MCPs eles eram colocados em pares com causas semelhantes, e aí ficava um par de MCP por sala, e aí todos os delegados iam revisando e visitando de sala em sala. E aí a gente tinha, por exemplo, o MCP da Tunísia e do Egito, onde eles falavam sobre a Primavera Árabe, como tinha sido viver isso com a ESEC. Outra é a MCP dos Estados Unidos e do México, onde elas falavam quando o Trump foi eleito, como foi toda a questão aí da fronteira do México, do preconceito, e de como é que elas viveram isso dentro da organização. Teve também MCP da Itália e da Grécia, falando sobre a crise de imigração da Europa e o que foi que eles fizeram com a ESEC. Então, basicamente, várias causas. Então, esse tipo de sessão é muito legal, porque você pega diretamente a causa da pessoa, né? Então, a causa da pessoa e como ela está colocando essa causa em prática dentro da organização. E aí, uma sessão com muita logística e diversidade, e que logo depois eles apresentaram o fundador da ESEC. Então, depois desse momento, né, de passar de sala em sala, teve um momento onde os dois PAIs, né, o PAI atual e o da última gestão, eles começaram a falar, e aí o fundador da ESEC ele aparecia e começava a falar sobre a relevância da ESEC hoje. E aí, então, esse foi um final muito bom, porque apresentava-se um contexto e logo depois vinha um fundador, e aí mostrava-se que mais do que nunca a ESEC ela ainda faz sentido hoje em dia. Então era muito sobre a atualidade da organização. E aí, por último caso, é só a sessão que a gente teve na CONAD. Então, quem estava lá pode ver. Então, foi a sessão de privilégios. Então, nós separamos a plenária de acordo com o grupo que você se identificava. Então, se você se identificava com uma minoria de gênero, uma minoria de identificação como heterossexual ou não, uma minoria racial, e aí a partir dessas minorias a gente tinha pessoas que tinham determinados privilégios, e a sessão foi muito um momento de desconforto para as pessoas verem como eram esses privilégios, porque na sessão também nós, logo no início dela, era uma simulação de como se um candidato fascista, machista, racista e homofóbico tivesse sido eleito, e das consequências que isso tinha no país. E aí era muito sobre como isso afetaria o nosso dia e como isso seria um pouco também o retorno para o que foi o início da ESEC, né? Então, a ESEC muito como um movimento de resistência, a ESEC como um movimento de lutar para que uma coisa não voltasse a acontecer. E, basicamente, essa foi uma sessão que foi um momento de desconforto, mas que logo depois dela veio uma sessão de apresentar o planejamento do MC.
E foi a sessão onde, primeiro, a gente pegou shares da membresia, e segundo, foi um momento muito de conectar como o momento em que a ESEC vive, ela nunca foi tão importante. Então, esse é o momento do mundo e do Brasil que a ESEC, que o mundo mais precisou da ESEC. E aí, justamente, a nossa responsabilidade de fazer ela relevante e de mostrar a importância dela, e mais do que nunca, de fazer mais intercâmbios, porque quando a gente faz mais intercâmbio, a gente chega mais próximo do nosso propósito. E aí isso é algo fundamental para entender por quê. Quando a gente fala qual é o papel da nossa organização e o que todos esses cases têm em comum, basicamente o que eles têm em comum é make exchange. Então, fazer mais intercâmbios é o ponto fundamental de qualquer sessão de Exequay, e isso tem que ficar muito claro. Se uma pessoa sai da sessão de Exequay sem pensar que ela tem que fazer mais intercâmbio, tem alguma coisa errada com essa sessão de Exequay. Então é algo que todo mundo tem que ser muito claro. E outro ponto é, se uma pessoa se identifica com o propósito da organização, se uma pessoa se identifica com liderança jovem, mas essa pessoa não se identifica com intercâmbio, essa pessoa está na organização errada. Porque como a gente entrega o nosso propósito é fazendo intercâmbio. Se a pessoa acha que é outra coisa, ela pode buscar outra organização que possa oferecer isso para ela. Então, é algo que é, inclusive, muito importante para vocês terem na membresia de vocês, que se a membresia está buscando desenvolver liderança de outra forma, e se esse não é o principal produto que a membresia está pensando, se a membresia não é fanática por intercâmbio, se ela não ama muito intercâmbio, e se ela não acredita que intercâmbio é a maneira fundamental que a gente desenvolve isso, então tem um grande problema aí em termos de fit mesmo, do quanto essa membresia quer fazer as coisas acontecerem. E o quanto ela gosta do intercâmbio como experiência desenvolvedora. Então, é entender o nosso propósito como organização e perpetuar ele de uma maneira muito forte, basicamente. Beleza, e aí algumas dicas para sessões de Exequay, ou momentos para falar de Exequay. Primeiro, faça deles um momento que eles vão lembrar pelo resto da vida. Então, sessões de Exequay são muito poderosas e elas podem marcar muito a vida de uma pessoa e elas marcam muito a conferência. Só que também elas podem ser sessões muito chatas. Então, a coisa mais importante é que a sessão de Exequay ela seja muito clara naquilo que ela quer passar. Isso tem que ser inegociável. Segundo ponto é entender a audiência, então ter uma noção clara de com qual público você está falando. Então, se você está falando de Exequay com MM, você tem que ser um pouco menos lúdico para que ele possa absorver tudo. Se você está falando de Exequay com uma pessoa que já está na organização há um tempo, você tem que mostrar como a Exequay continua relevante hoje em dia, ou mostrar diferentes maneiras de ele criar, da pessoa criar diferentes insights e conexões. Então, algo muito importante aí. Terceiro ponto é entender como começou, mas por que a Exequay ainda é importante hoje. Então, toda a sessão de Exequay precisa pelo menos citar como o porquê nós temos o nosso propósito como organização, mas a gente também precisa ressaltar porque esse propósito continua sendo importante hoje em dia. Então, porque o mundo precisa da Exec hoje. É algo muito importante da gente relembrar. Quarto ponto, tenha cuidado com presunções ou transições nas sessões. Então, se você já parte para uma sessão de Exequay achando que a pessoa já tem ampla noção disso, você pode cometer alguns erros de não explicar coisas básicas que as pessoas podem não saber. Ou você pode acabar fazendo transições muito bruscas. Então, imagina que você está falando de desigualdade e daqui a pouco você começa a falar de intercâmbio. Então, pode ficar um pouco confuso para os seus membros ou para quem você esteja explicando a Exequay, entender a conexão de como o intercâmbio vai melhorar desigualdades. Então, é muito importante ter isso muito bem conectado. E, por último, é tudo sobre intercâmbio, né? Então, o ponto mais importante é a gente fala de intercâmbio, a gente tem que entregar intercâmbio. Isso tem que ficar muito claro na Exequay. Isso tem que ficar muito claro para eles entenderem que é assim que a gente entrega o que a gente quer entregar, que é a paz do preenchimento. É só fazendo muito intercâmbio que isso vai acontecer. Beleza, gente, é isso. Acho que esses 10 pontos principais que eu queria passar para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, é só falar comigo, me coloco aí totalmente à disposição. E tenho muito clareza aí de Exequay para vocês levarem para o escritório de vocês, porque tenho certeza que tem coisas que vocês precisam melhorar, assim como todos nós precisamos constantemente melhorar. Então levem essa mensagem muito forte aí para o comitê de vocês, certinho? É isso, então. Um grande abraço e beijinhos.